Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos ter uma aula de geografia para terminar o conteúdo da apostila, tirar qualquer dúvida, né, que possa ter ficado e aí fazer a nossa avaliação, tá bom? A professora vai compartilhar aqui na tela com vocês a apostila aqui. Então, olha só. Nós temos falado, né, visto em geografia sobre os elementos naturais e sobre os elementos culturais. Lembrando que os elementos naturais são aqueles que surgem naturalmente, né, na natureza. E os elementos culturais são aqueles que o homem constrói, que o homem modifica, né, o ser humano constrói e modifica, tá? Aqui nós temos, ó, essas duas imagens, certo? E nestas imagens, nós vemos aqui uma praça, é a Praça 7 de Setembro, que fica em Minas Gerais. Nessa praça, nós temos esse monumento aqui, ó, que é chamado de obelisco, tá? A gente consegue ver que esta imagem já é uma imagem bem antiga, né? E essa imagem aqui é uma imagem atual, dos dias atuais, tá? Analisem bem a imagem, olha só, em volta, né, do monumento, tudo que tem, ó, tem bastante árvores lá atrás ainda, né? Temos uma construção aqui, uma pequena construção aqui. Já nesta foto que é mais atual, nós temos prédios grandes, ó, perto do movimento e algumas poucas árvores. Então a gente vê que mudou bastante, né? Vamos para a próxima página então. Analisando a imagem, a gente deve marcar um X na resposta correta. As paisagens que nós olhamos agora há pouco, elas são formadas apenas por elementos naturais? Tem apenas elementos culturais? Ou tem os dois elementos, naturais e culturais? A gente pode ver ali que tem os dois elementos, né? Nós temos árvores, temos prédios, temos o monumento, né? Então, são coisas, são elementos tanto naturais quanto culturais. Mas, nas paisagens fotografadas, o que predomina? O que tem mais? Tem mais elementos naturais ou tem mais elementos culturais? A gente percebe que tem mais elementos culturais, né? Porque tem prédios, ruas, calçadas, tem um monumento, né? Tem postes de energia. Então, tem muito mais elementos culturais que o homem, né, o ser humano, construiu do que os elementos naturais que surgiram ali naturalmente. Letra B. Com o passar do tempo, que elemento permaneceu na paisagem fotografada? Então, vocês podem ver que tem um elemento ali que permaneceu, ele não mudou, que é o obelisco, né? Aquele monumento ali, ele permanece lá até os dias atuais, certo? Agora aqui, vocês vão analisar e escrever quais foram as transformações que ocorreram nessa praça, tá? A gente vê que ocorreram transformações na paisagem com relação às construções, né? As construções de antigamente eram construções menores. As construções atuais são construções bem grandes, né? Prédios grandes. Já na paisagem dos elementos naturais, a gente percebe que diminuiu um pouco das árvores que tem ali, então a vegetação também mudou, né? Bom, agora a gente vai falar sobre bairros, tá? Lembrando que nós estudamos alguns tipos de bairros. Estudamos os bairros industriais, que neles nós temos uma predominância, né, das indústrias. Os bairros industriais, ó, o nome já diz, né? Tem muitas indústrias. Os bairros comerciais, que são aqueles que têm muito comércio, muitas lojas, supermercados, farmácias, né?
Temos os bairros residenciais, onde o que predomina são as residências, né, as moradias das pessoas. E também temos os bairros mistos, que tem de tudo um pouquinho. Tem escola, tem supermercado, tem loja, tem indústria, tem residências. Esses são os bairros mistos. E em todos esses tipos de bairros, nós temos os moradores, né? Que residem, moram nesses locais. E esses moradores, eles formam uma comunidade com diversas histórias, né? Nenhum morador é igual. A história dos moradores é diferente, certo? No Brasil, nós temos muitos bairros que revelam, por meio de suas paisagens, a influência cultural de muitas etnias. Portugueses, italianos, africanos, espanhóis, japoneses e muitos outros que migraram para o nosso país. O que seria isso? Migrar. Migrar é o ato de mudar de um lugar para o outro, tá? Então, quando as pessoas elas se mudam de uma cidade ou de um estado, de um país para outro, tá? O que essa pessoa está fazendo é o que a gente chama de migração. Migrar de um lugar para o outro, se mudar, tá? Não é só passear, não, tá? A migração é quando alguém sai do seu lugar de origem, de onde morava, de onde tinha família, casa, e aí vai morar em outro lugar. Muitas pessoas de outros países fizeram isso e vieram para o Brasil. E quando vieram para o Brasil, trouxeram seus costumes, suas culturas para cá, né? E dividiram isso com a gente. Quem aí já ouviu falar, gosta de sushi, né? O sushi é comida japonesa. Não surgiu aqui no Brasil, né? E o sushi é bem famoso aqui, muita gente gosta, mas veio de outro país, né? Uma outra cultura. Aqui nós temos um exemplo de um bairro, é o bairro Bela Vista, em São Paulo, que tem várias cantinas que são pequenos restaurantes que oferecem comida italiana, tá? Então vem essa cultura, né, de outros países e aqui as pessoas dividem conosco um pouco da culinária, um pouco das danças, das músicas de outros países. Olha só, aqui tem um outro bairro também, lá em São Paulo, que é o bairro da Liberdade, e esse bairro aqui, ele mostra o estilo de vida japonês, por meio da comida. Olha só, o bairro parece assim que é todo decorado, a tia Mayara nunca foi, nunca passou por lá, mas esse bairro é bem famoso aí pelo estilo japonês. E aqui, na Bahia, nós temos a Ladeira do Curuzu. Esse bairro, ele recebe muita influência africana, tá? E aí a música, a culinária, né, a comida de lá também é baseada na cultura africana. Olha só, quanta coisa de outros países aqui no Brasil, né? E por fim, a gente tem aqui, uma cidade do nosso estado, a cidade de Blumenau, que recebeu muita influência alemã. Olha só as construções, essas construções aqui são do estilo alemão, tá? Existem festas lá bem famosas, né? No estilo alemão, a Oktoberfest, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma festa no estilo alemão, tá? Bom, tudo isso é dividido aqui com a gente, tá? Agora, olha só, vocês vão fazer aqui uma atividade, vocês poderão conversar aí com os familiares de vocês e vão pensar numa festa, num bairro, alguma coisa que lembre, né, a diversidade cultural do nosso país. E uma dica que eu dou, uma coisa assim que é bem comum até, aqui na nossa região e que está fazendo muita falta, que são as festas juninas. O que vocês acham? Aqui a gente vai fazer um desenho sobre
uma festa, alguma coisa que lembre a diversidade cultural do Brasil, né? E essas festas, elas são muito comuns aqui no Brasil, né? A festa junina, ela é comemorada, né, em várias cidades do Brasil. E a nossa festa junina da nossa escola está chegando, né? Então, a gente pode aqui desenhar uma festa junina, que vai ser bem legal, né? Olha só, na próxima página, aí nós temos atividades. Vejam só, decifre o enigma e descubra como se chama o movimento que as pessoas realizam quando trocam o local da moradia. Lembram que eu acabei de falar para vocês? Tentem decifrar aqui. Milho menos mi. Milho tira o... Milho menos lho, desculpa. Milho tira o lho, vai ficar mi. Gravata menos vata, vai ficar mi, gra. Coração menos cora, vai ficar migração, né? Então, a migração é o movimento, né, que as pessoas fazem quando elas trocam o local de moradia, né? Quando elas deixam um local onde moravam e vão morar em outro. Agora, olha só, aqui nós temos 3 influências culturais, né? Aqui a gente tem o origami, aqui a pizza e aqui uma festa. O origami, ele foi influenciado por que cultura? Qual cultura vocês acham que influenciou a gente a praticar o origami? Foi a cultura japonesa, tá? O origami são aquelas dobraduras, a gente vai dobrando, fazendo barquinho, chapeuzinho. Aqui tem, ó, até aves, ó. É bem difícil de fazer o origami. Alguns são mais fáceis, outros são bem difíceis. Eu só consigo fazer chapéu e barquinho, outra coisa eu não sei fazer. Aqui a gente tem a pizza. Qual cultura vocês acham que influenciou a gente a comer pizza? Foi a cultura italiana, tá? E aqui, ó, essas festas, essas roupas, lembram qual cultura? A cultura alemã, tá? Aí vocês só vão escrever aqui embaixo o nome das culturas, tá? E depois a gente vai fazer aqui um mapa conceitual com tudo que a gente aprendeu agora em geografia nessa última unidade, tá? Vocês vão completar o mapa conceitual com palavras e também com ilustrações, certo? Então, primeiro, quadra. A quadra é contornada por ruas, certo? O bairro, ele é formado por um conjunto de ruas. Um conjunto de ruas, um conjunto de quadras formam o bairro, né? As ruas formam as quadras e as quadras formam os bairros, certo? Quando observamos um bairro, estamos vendo e sentindo seus elementos naturais e seus elementos culturais, certo? Olha só, aqui a gente tem elementos naturais, ó, árvore, ventos, nuvens, esses são elementos naturais. E aqui, prédios, ó, helicóptero, ruas, são elementos culturais feitos pelo homem, certo? Um conjunto de elementos, tanto naturais quanto culturais, né? Um conjunto de elementos vai formar uma paisagem. Tudo que a gente consegue ver, sentir, né? Forma a paisagem. De acordo com os elementos que predominam, ou seja, que tem mais, né? Na paisagem de um bairro, movimento de pessoas e localização, nós podemos classificá-los como, olha só, esse bairro aqui, com um monte de casas onde as pessoas moram, como é que a gente pode chamar esse tipo de bairro? É residencial, comercial, industrial, é misto?
E aqui, um bairro onde tem muitas indústrias. Como é que eu chamo esse tipo de bairro? E aqui, um bairro onde tem muitas lojas, shoppings. Como é que eu chamo este tipo de bairro? Os bairros e as paisagens em geral podem sofrer transformações devido a ações, quando chove, quando venta muito, que pode mudar a paisagem, são ações da natureza que mudam a paisagem, né? Mas quando o homem vai lá, desmata, né, destrói, corta as árvores, ou queima, ou constrói casas ou ruas, essas são modificações do ser humano, né, do homem, certo? Muitos bairros, por meio de suas paisagens, também revelam sua influência cultural. Ilustre aqui um exemplo. Então, vocês podem ilustrar aqui um tipo de influência cultural, né, que pode ser demonstrada em algum bairro. Por exemplo, o tipo de construção, como a gente viu ali em Blumenau, pode ser restaurantes italianos, alemães, pode ser a decoração das ruas, das feiras, tá? Aqui vocês vão ilustrar um bairro que demonstre algum tipo de influência cultural. E aí vocês vão poder escolher o que vocês quiserem, tá bom? A gente termina aqui as nossas atividades na apostila e agora a professora vai mostrar para vocês a avaliação, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento e agora vou compartilhar a avaliação de geografia. Isso, agora vocês já estão vendo, né? Bom, nós estudamos em geografia que os elementos naturais, eles são produzidos pela natureza e fazem parte das paisagens. Nas alternativas abaixo, assinale com um X a opção que possui apenas elementos naturais, não pode ter elemento cultural, tá? Então, a primeira opção, casas, carros e prédios, mar, sol e barcos, mar, árvores e animais. Apenas elementos naturais, não podem ter elementos culturais, tá? De acordo com o que estudamos, a paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber. Paisagem é uma imagem bonita. Ou paisagem é somente lugares com elementos naturais. Assinalem a alternativa correta. Agora aqui, na questão 3, diz assim: estudamos que existem diferentes tipos de bairros. Leia o texto a seguir e faça o que está sendo pedido. Olha só, esse texto aqui é de minha autoria. Eu estou falando do que eu vejo da janela do meu quarto, tá? Da janela do meu quarto, eu vejo uma fábrica de produtos de limpeza e de café. Se der uma caminhada pelo bairro, posso encontrar um mercado, loja, uma escola, rio e muitas árvores frutíferas na beira da estrada. Ah, também temos um posto de saúde, que é muito importante para os moradores. É um bairro tranquilo, sem muito movimento de carros e de pessoas. As crianças podem brincar na rua, mas sempre com a supervisão de um adulto responsável. Às vezes, sinto o cheirinho agradável do café sendo torrado. Escuto o barulho das crianças brincando na rua e até dos cachorros latindo. Meu bairro é um ótimo lugar para morar. Então, essa é a descrição do que eu vejo da janela do meu quarto, tá? De acordo com o que foi estudado, que tipo de bairro é este? É um bairro somente industrial? É um bairro somente comercial? Ou é um bairro misto? Letra B. Segundo o que foi citado no texto,
Às vezes, dá para sentir o cheirinho de quê? Letra C. No texto, é dito que as crianças podem brincar na rua, mas há uma condição para isso. Assinale a alternativa que representa essa condição. As crianças podem brincar na rua se tomarem cuidado com os carros. As crianças podem brincar na rua se forem supervisionados por adulto. As crianças podem brincar na rua se brincarem em frente de suas casas. E aí, o que foi citado no texto? Letra D. Analisando o texto, podemos dizer que a paisagem deste bairro é formada apenas por elementos culturais, formada por elementos naturais e culturais, formada apenas por elementos naturais. Número 4. Aprendemos que existem bairros com características diferentes. Ligue os bairros às suas características. Então, nós temos aqui os bairros industrial, residencial, comercial e misto. Predominam as residências, predominam as indústrias, há um pouco de todos os outros bairros, predominam os comércios como lojas, mercados e farmácias. Número 5. Aqui vocês só vão ligar, tá, gente? Ligar aqui o nome do bairro, o tipo de bairro, né? Com as características, tá? E a número 5 aqui a gente tem uma imagem do mesmo local. No ano de 1940, 1960 e 1990, tá? Prestem bastante atenção aos elementos aqui, naturais e culturais. A gente consegue perceber uma mudança, né? De 1940 para 1960, são 20 anos. De 1960 para 1990, são 30 anos. Então, muda bastante aqui o tempo, com o tempo, a paisagem muda bastante, né? A paisagem retratada na década de 1990, ela apresenta predomínio de paisagens naturais ou o predomínio de paisagens culturais? Pinte de verde a descrição de elementos naturais e de amarelo a descrição de elementos culturais. O que se refere às construções e transformações das paisagens? O que corresponde à natureza primitiva, como florestas, animais, rios e mares? Aí vocês vão ver as cores, né, que foram pedidas e vão pintar, então, dessas cores, tá? Número 7. Aprendemos que as ações da natureza também podem transformar as paisagens. Lembre-se do que aprendemos e assinale com um X apenas nas ações da natureza, capazes de modificar uma paisagem. O vento pode modificar uma paisagem? É uma ação da natureza? Reformas modificam a paisagem? São ações da natureza? Água da chuva, pensem da mesma forma. Água do mar, construções, limpezas. Lembrem-se que não é para assinalar apenas aquilo que pode mudar a paisagem, e sim aquilo que muda a paisagem, mas que são ações da natureza, tá? E número 8. Quanto aos costumes e tradições dos bairros, assinale V para verdadeiro e F para falso. Os moradores de um bairro têm histórias e origens diferentes. Isso é verdadeiro ou é falso? No Brasil, muitos bairros receberam influências de culturas de outros países. Verdadeiro ou falso? Os moradores dos bairros têm histórias e experiências iguais. Os bairros são formados por paisagens naturais e culturais. E por último, o movimento
de pessoas que deixam seu lugar de origem para morar em outro lugar, como é que se chama? Mudança, migração, transporte. Lembrem-se que é o movimento que a gente estudou, tá? E essa é a nossa avaliação de hoje, ok? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Um beijo e até amanhã.